Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, sempre às sextas-feiras, nesse mesmo horário, aqui pela sua TV Canção Nova e, claro, sempre um tema importante. Desta noite eu quero chamar e muito a sua atenção para a temática, não é? Nós vamos conversar hoje sobre a autoridade moral da igreja. Como é que anda essa autoridade diante dos últimos escândalos relacionados à pedofilia e coisas afins? Como é que fica a igreja frente aos seus fiéis? Qual deve ser a postura, a linguagem, o testemunho? O que as pessoas estão comentando nesse tempo? O que está sendo feito? Enfim, é o que nós vamos conversar nesta noite sobre a autoridade moral da igreja. Como é costume, vamos então à nossa matéria inicial e depois a apresentação dos nossos convidados. Acompanhe. Com os casos de pedofilia, a igreja perdeu a sua credibilidade? De acordo com a Santa Sé, o perdão é a maior força da religião católica. Ser perdoado, recuperar a credibilidade de alguém, tudo isto está relacionado com aquilo que fazemos, ou seja, com o nosso comportamento. Nesse sentido, segundo o Vaticano, vão todas as linhas de ação que têm sido tomadas, a do diálogo, da escuta, da ajuda, para restaurar a justiça em relação às vítimas, todas as ações de prevenção e de melhor formação para os candidatos a sacerdotes, de uma maneira que problemas desse tipo não voltem a acontecer. Num de seus artigos, Dom Felipe Santoro, bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro, esclarece que na campanha midiática desencadeada contra o Papa Bento XVI e contra a Igreja, a culpa de alguns membros, uma pequena minoria, tiraria a autoridade de toda a instituição, que atualmente é a única que lembra sem equívocos a voz da consciência e da defesa total da vida e da dignidade das pessoas. De acordo com Dom Filipe, o momento presente, marcado pela acirrada discussão sobre a pedofilia, é uma grande ocasião de purificação e de conversão da igreja, para poder comunicar com transparência a todos o abraço da justiça e da misericórdia de Deus, que é a razão pela qual ela existe. Mas essa tentativa violenta de desmoralizar a igreja não pode tirar a presença objetiva do bem maior que existe na história, o abraço de Cristo à humanidade ferida. A onda midiática e gravíssimos erros, segundo o bispo, não podem vencer o bem mais precioso que a igreja tem e comunica, a esperança e a vitória da ressurreição. Esta é a fonte da qual se deve partir novamente, com humildade, transparência e rigor no serviço ao mundo de hoje, garante Dom Filipe. Pois é, tá aí a nossa matéria para você ter um pouco a panorâmica do tema desta noite e, ao mesmo tempo, também já algum posicionamento, no caso aqui, de um bispo muito conhecido, né? O nosso querido Dom Felipe Santoro, que é, inclusive, bispo do nosso Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite. Padre Hamilton, você vê que o meu bispo é um guerreiro, é um italiano assim, que tem uma coragem de falar, porque ele naturalmente que se nacionalizou, mas inclusive em termos de política, etc., ele se coloca muito bem. E um plano de pastoral que ele cobra, não é, em toda a diocese, e a diocese de Petrópolis, de fato, ela vem mudando de uma maneira acentuada, graças ao pulso que ele manifesta. Tá certo, olha. E para essa noite nós convidamos aqui, recebemos com muito carinho pela primeira vez o padre Otávio Juliano. Ele é mestre em teologia moral e é o pároco também. Aí um grande abraço aos seus paroquianos, né, ali da paróquia do Bem-aventurado João 23. Boa noite, padre Otávio, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, telespectadores da TV Canção Nova aqui de Minas e de todo o Brasil. Também pela internet, no mundo inteiro. Eu estava na Itália e acompanhei também a comunidade lá.
É realmente um assunto muito importante esse, atual, desafiante, e eu acredito que toda a nossa conversa vai girar em torno dessa oportunidade, acho que a igreja tem agora, de recolocar suas questões e de avançar certamente na sua missão evangelizadora. Tá certo. Frei Antônio Moser, por isso já a pergunta é inicial, ou seja, como pode a igreja falar de moral e bons costumes? Alguém já estaria perguntando, quem sabe do outro lado da TV, quando ela mesma dá tamanhos e vergonhosos maus exemplos. Eu acho que agora, como nunca, ela tem autoridade para falar, porque o que ela fala, ela não fala em nome próprio, mas em nome do Evangelho, inclusive valendo para ela mesma, não é? No sentido de assumir as suas culpas. Agora, eu fiquei surpreso. Em primeiro lugar, quando iniciou essa segunda onda, a primeira já foi de 84, essa segunda grande onda, eu fiquei receoso, inclusive na minha paróquia, não é, de Santa Clara, lá em Petrópolis, e resolvi abrir o jogo. Nas homilias falava do assunto, etc. E me surpreendi que o povo soube distinguir. Não, houve padres que realmente pecaram, cometeram crimes, eles serão devidamente punidos pela lei civil, pela lei canônica, e assim, muito interessante essa reação madura. Ao contrário da Alemanha e outros países, onde muitos, vamos dizer, católicos, eles fizeram listas para sair da Igreja Católica, em protesto, porque a Igreja agora acabou. Quer dizer, não souberam distinguir as coisas. E agora aqui os gasparenses, eu sou de Gaspar, Santa Catarina, que estão seguindo, tem muitos gasparenses que seguem o programa. Eles são testemunhas que eu não estou, assim, dizendo nada demais. Fui celebrar uma missa dentro desse contexto, lá na grande igreja de Gaspar, cabe umas 2.000 pessoas, e peguei e falei diretamente do assunto, sabe? Certo. Abri o jogo mesmo. E no final, o comentarista diz, olha, nunca esperava uma colocação tão clara, tão corajosa. E o povo todo aplaudiu. Eu me senti cheio? Não, eu vi que o povo de Gaspar entendeu que o erro, que seja de um número maior ou menor, não vai desprestigiar a Igreja de Jesus Cristo. Não é? Evidentemente que é uma cruz que foi colocada sobre os ombros dessa igreja, mas a cruz também faz parte da sua pregação. E a humilhação também faz parte da sua obrigação. Ou seja, ela tem que pisar assim com o pezinho no chão, ou seja, deixar o salto alto. Nós não somos mais do que ninguém, somos seres humanos. Agora, a igreja, ela carrega vasos, nos vasos frágeis, ela carrega perfumes preciosos. E isso nós não podemos perder de vista. Tá certo. Olha, você reparou aí que eu estou aqui entre dois teólogos moralistas, né? Às vezes moralista tem até um certo peso, né? Às vezes dá uma conotação assim, muito negativa, não é? Mas não é isso não, mas aqui é fato, né? Um é doutor em teologia moral, o outro é mestre em teologia moral. E aí eu pergunto aqui pro nosso querido padre Otávio. Diga logo qual é a diferença entre o doutor e o mestre. Aliás, vocês podem responder melhor. Acredito que a diferença seja que nós, mestres, ainda continuamos lendo livros dos doutores. Ah, é, né? Não, é muito simples. Evidentemente, o mestre, ele faz, por assim dizer, um primeiro degrau no caminho do doutorado que pressupõe uma pesquisa maior, uma pesquisa mais consistente. Agora, no sentido usual da palavra, tanto o mestre quanto o doutor em moral, eles são iguaizinhos aos outros, estão procurando os pontos de luz, não é, dentro do Evangelho para que iluminem os caminhos do nosso povo e os nossos próprios caminhos. O teólogo da moral é sempre um pesquisador eterno, porque nunca tem resposta pronta. O povo muitas vezes tem resposta pronta, isso aqui é pecado, isso aqui é mortal, etc. Os moralistas são muito mais precavidos, fazem muito mais distinções. Exato. Agora aqui para nós, olha, eu já estou vendo que daqui a pouco o padre Otávio Juliano vai me pôr no